O que aconteceria se o Deus original, adorado pelas pessoas desde tempos imemoriais, fosse radicalmente diferente das concepções estabelecidas? E se o conhecimento que recebemos sobre Deus, dogmas religiosos e espiritualidade for fragmentado e incompleto? E se muito antes do surgimento do cristianismo, do judaísmo ou do islamismo, uma fé antiga, profunda e poderosa tivesse nascido no coração da África? Este artigo convida a um mundo espiritual inexplorado que por muito tempo foi silenciado, distorcido e apagado da história, a espiritualidade africana primordial. Falaremos sobre o Deus africano que foi adorado por milénios, antes da chegada dos colonizadores, antes da tradução da Bíblia, antes que impérios religiosos estabelecessem seu domínio no mundo. Este era um Deus supremo, criador de tudo o que existe, reverenciado nas cosmovisões de vários povos africanos, como os Yorubás, Akan, Dogon e Bantus. Por que essa informação permaneceu nas sombras por tanto tempo? Quem foi o primeiro Deus da humanidade? Por que a imagem da divindade foi embranquecida ao longo dos séculos, enquanto a fé africana original era demonizada, proibida e esquecida? A resposta pode surpreender e até perturbar, pois desafia as estruturas religiosas impostas à humanidade nos últimos 2 milénios. Imaginemos por um momento que no início, antes do surgimento de igrejas, dogmas e escrituras sagradas, as pessoas já tinham uma conexão com o divino. E essa conexão era direta, profunda, sem intermediários ou templos de pedra, realizada através de rituais, da natureza, da dança, das palavras e da veneração aos ancestrais. Era uma religião primordial, uma ligação sagrada com um Deus que não tinha um único nome, mas que era reconhecido pelas pessoas como o Criador Supremo, Olodumare, Nzambi, Mauliza, Ama. Você já ouviu esses nomes? Já se perguntou por que nunca foram mencionados nas aulas de religião? Por que se fala de Deus exclusivamente sob perspectivas europeias e coloniais? Por que as divindades africanas são associadas ao mal, ao pecado e à ignorância? Essas manipulações espirituais não foram acidentais, mas parte de um plano em larga escala para o apagamento histórico, cultural e religioso da memória. Muitos de nós crescemos com a convicção de que a salvação só é possível através de sistemas religiosos externos. Mas será que é assim mesmo? Não haverá sabedoria, força e presença divina nas tradições de nossos antepassados? Não seria a África, berço da humanidade, também o lugar de origem da espiritualidade primordial? Este é um caminho para a reconexão com as raízes, a ressignificação da fé e a revelação de verdades ocultas. O leitor está prestes a descobrir uma herança espiritual africana profunda, organizada, monoteísta e antiga, que foi sistematicamente apagada ao longo dos séculos, mas que ainda vive nas almas daqueles que ousam buscar a verdade além das religiões tradicionais. O que for descoberto pode mudar completamente a sua concepção de fé, do mundo espiritual e, o mais importante, de suas próprias origens. Você já pensou que se a África é o berço da humanidade, ela também pode ser o berço da fé? Isso não é apenas uma bela metáfora, mas uma possibilidade real, profunda e espiritualmente transformadora. Muitos povos africanos antigos tinham uma cosmovisão espiritual estruturada muito antes de as grandes religiões conhecidas hoje serem formalizadas. E o mais surpreendente é que esses povos não buscavam uma infinidade de deuses confusos ou distantes, mas reconheciam, reverenciavam e se conectavam com um Deus supremo, o Criador de tudo o que existe, que existia antes de qualquer templo, escritura ou hierarquia religiosa. Falaremos sobre uma espiritualidade ancestral, transmitida de geração em geração através da oralidade, ritos, arte da dança, técnicas vocais, silêncio e comunhão com a natureza. Nesta espiritualidade primordial, a fé não era imposta pela força, mas vivida como parte integrante do ser. A conexão com o divino não era estabelecida com base em prescrições estritas ou castigos eternos, mas em um profundo sentimento de harmonia entre a humanidade, o planeta, os ancestrais e o Criador Supremo. Muitas culturas africanas reverenciavam este Deus como Olodumare, Nzambi, Mauliza, Ama, nomes diferentes que apontam para uma única e suprema essência invisível.
Este Deus não exigia imagens ou qualquer representação visual, pois sua presença era sentida com todo o coração. Ele habitava no soprar do vento, na chama do fogo, nos fluxos da água e no bater do coração. Era um Deus próximo e onipresente, e não uma figura distante sentada em um trono, julgando e punindo a humanidade incessantemente. A fé africana original baseava-se no reconhecimento e não no medo. E isso nos faz involuntariamente refletir: por que essa visão espiritual foi tão impiedosamente erradicada? Porque nos convenceram da existência de apenas uma única forma correta de comunicação com Deus e todos os outros caminhos foram declarados pagãos, primitivos ou até mesmo diabólicos. Não foi um simples engano, mas um apagamento intencional, uma ruptura entre os povos e suas raízes espirituais. Uma tentativa sistemática de privar milhões de pessoas de sua identidade sagrada, de sua verdade ancestral. As evidências dessa fé africana primordial não estão apenas nas tradições orais, que possuem uma força imensa, mas também em descobertas arqueológicas que indicam a existência de práticas espirituais estruturadas com templos, símbolos, calendários sagrados e códigos morais muito antes do contato com religiões estrangeiras. Nas antigas regiões do Sahel, do Nilo e do Golfo da Guiné, foram encontrados vestígios de rituais dedicados ao Deus Criador. Esses artefatos confirmam que a espiritualidade africana não era caótica ou primitiva, mas sim um sistema organizado e complexo, profundamente enraizado no cosmos. Essa espiritualidade também reconhecia os ancestrais como uma extensão do princípio divino. Os ancestrais não eram adorados como deuses, mas reverenciados como pontes vivas entre os mundos espiritual e terreno. A morte não era vista como o fim da existência, mas como uma transformação, uma ascensão a um estágio superior, aproximando-se do Criador. Assim, a comunidade espiritual unia os vivos e os que partiram, conectados por uma única consciência divina. E isso tem relação direta com as entidades que em tradições posteriores se tornaram conhecidas como santos, anjos e espíritos guardiões. Muitos omitem ou preferem não mencionar que os sistemas espirituais africanos já continham concepções de alma, espírito, consciência e eternidade muito antes de esses conceitos aparecerem nos textos religiosos ocidentais. Apesar das afirmações de que os africanos não tinham religião, eles possuíam uma fé que não se encaixava nos moldes coloniais. Ela era tão profunda, complexa e centrada em Deus que causava temor naqueles que buscavam impor suas doutrinas e estabelecer controle. Era muito mais fácil rotular essa fé como idolatria do que reconhecer que ela poderia ser a origem da religiosidade humana. É impressionante como a herança espiritual do continente africano conseguiu sobreviver a séculos de escravidão, opressão e dominação. Apesar de todas as tentativas de erradicá-la, ela não apenas resistiu, mas continuou a viver em canções, práticas de cura, segredos e sonhos. Manifestou-se em cada gesto de fé, em cada ritual adaptado e em cada símbolo oculto, como se a fonte divina original esperasse o momento de se revelar novamente àqueles que sentem uma necessidade interna de reconexão. Hoje, quando jovens de ascendência africana e académicos se voltam para o estudo dessas raízes, isso não é um entusiasmo passageiro, mas um profundo despertar espiritual. É a redescoberta de uma verdade e uma reconexão com uma fonte que foi injustamente relegada ao esquecimento, mas que continua a viver, pulsar e chamar. É bem possível que, ao refletir sobre estas palavras, cada um sinta um certo movimento interior, um calor no peito, um anseio por conhecimento e uma agradável inquietação. Este pode ser o início de uma reconexão, quando o espírito fala mais alto do que os dogmas que tentam limitá-lo. Nesse sentido, surge a pergunta: quem era esse Deus supremo, adorado pelas culturas africanas antes do contato com as religiões importadas? Quem era o Criador, reverenciado pelos povos da África sem a necessidade de templos, imagens ou escrituras canonizadas, mas com uma conexão direta, viva e sagrada? É impressionante que em diversas regiões da África, mesmo entre povos que não tiveram contato entre si, encontremos nomes diferentes que apontam para a mesma essência divina. Esses nomes não eram meros rótulos, mas carregavam um profundo significado e códigos espirituais, revelando a percepção que as pessoas tinham do caráter e da natureza de Deus.
Eram expressões sagradas da presença divina, e não apenas nomes para uso cotidiano. Por exemplo, na região Yorubá, o Deus Supremo é chamado Olodumare, que simboliza a totalidade, a supremacia e a fonte de tudo o que existe. Olodumare não é um Deus local, mas o Deus de todo o universo, o Criador e sustentador de tudo, que está acima de todos os outros seres espirituais. Ele não precisa de sacrifícios ou templos, pois está presente em tudo. Olodumare não tem encarnação física, o que enfatiza que na espiritualidade ancestral o invisível é mais poderoso que o visível. No centro do continente, o povo Congo conhece este Deus como Nzambi, o Senhor do Céu, que insufla o sopro da vida. Isso remete aos textos bíblicos, onde Deus insufla vida no homem. Essa conexão indica que a raiz do conceito divino existia na África muito antes das interpretações ocidentais da fé. Nas terras dos povos Fon e Iwe surge o nome Mau-Lisa, que revela um conceito fascinante, um Deus que combina os princípios masculino e feminino, criador e provedor simultaneamente. Mau simboliza a feminilidade, a ternura e a hospitalidade, enquanto Lisa encarna a força masculina, a ação e a energia. Essa visão harmoniosa da divindade desafia os modelos religiosos patriarcais que surgiram posteriormente. Aqui Deus não é um ancião de barbas brancas sentado em um trono, mas uma essência abrangente que transcende os limites de género e abarca todos os aspectos do ser. Os Dogon do Mali chamam o Criador de Ama, o Deus primordial, o primeiro ser e a fonte da ordem cósmica. Em suas concepções, tudo no universo, estrelas, planetas, pessoas, plantas e até o tempo, é ordenado por Ama. A compreensão surpreendentemente profunda da estrutura do universo que os Dogon possuíam ainda hoje impressiona os cientistas, especialmente suas descrições da Via Láctea, da estrela Sirius e dos movimentos celestes. De onde eles extraíam esse conhecimento? Como alcançaram tal nível de compreensão sem tecnologias modernas? Seria o resultado de observações ou de uma conexão com uma antiga sabedoria espiritual, emanando do próprio Criador? Olodumare, Nzambi, Mau-Lisa Ama. Esses nomes não são apenas termos religiosos. Eles carregam uma poderosa revelação sobre a verdadeira natureza de Deus, que não pertence a nenhuma religião e não pode ser limitado por doutrinas humanas. Um Deus que existiu antes de tudo e continua a existir, apesar das tentativas de apagá-lo da memória. É notável que essas culturas percebiam o Deus Supremo como distinto de outras divindades ou forças espirituais. Reconhecendo a existência de seres espirituais intermediários como os orixás, loas e voduns, eles consideravam o Deus Supremo inatingível, mas acessível através da consciência e da vida. A fé não exigia compreensão, mas precisava ser sentida, reconhecida e reverenciada. Esta concepção espiritual, que precedeu as religiões organizadas, não se baseava no medo ou nas promessas de céu e inferno, mas na responsabilidade espiritual, na harmonia e na ancestralidade. Viver em conexão com o Criador significava viver em equilíbrio com a criação. Reverenciar a Deus significava reverenciar a vida, respeitar a terra, ouvir os mais velhos e cuidar da comunidade. Tudo era permeado pela espiritualidade, não havia separação entre o sagrado e o cotidiano. Nesse contexto surge a pergunta: por que essa ideia de Deus foi apagada da história? Porque, ao falar de Deus, nos voltamos automaticamente para imagens associadas à cultura europeia e usamos línguas como o hebraico, o grego e o latim, esquecendo nomes como Olodumare, Nzambi ou Ama. Quem decidiu que esses nomes não tinham direito de existir? A quem interessava apagar a imagem do Deus africano? Ao longo dos séculos, observamos tentativas sistemáticas de substituir a fé ancestral por estruturas religiosas de dominação. O Deus africano original foi suplantado por imagens impostas, liturgias estranhas e línguas que não ressoavam nos corações das pessoas. Foi então que começou uma desconexão espiritual tão profunda que muitos ainda hoje sentem que algo está errado, mas não conseguem entender o quê. Sentem um vazio em sua fé, um distanciamento de Deus, mesmo frequentando templos, lendo escrituras sagradas e orando diariamente.
Esse vazio frequentemente não é um sinal de ausência de fé, mas de um anseio por uma verdade espiritual que lhes foi tirada. O resgate da memória do Deus africano não é apenas um gesto simbólico de reparação cultural, mas um profundo ato de emancipação espiritual. É um olhar para o céu, cheio da consciência de que o Criador sempre esteve presente, muito antes da era colonial, antes dos horrores da escravidão e antes do surgimento da Bíblia impressa. É o reconhecimento de uma memória inalienável que vive na alma, a consciência de uma centelha da divindade original que nunca abandonou o ser humano, mas foi apenas intencionalmente silenciada. No entanto, o aspecto mais fascinante dessa jornada espiritual é a descoberta de que, com um estudo mais atento e consciente, os rastros dessa divindade africana, desse Deus supremo e primordial, também são encontrados na própria Bíblia. No texto sagrado que moldou as maiores religiões do mundo ocidental, esses rastros não estão na superfície, nem nas encadernações douradas de edições luxuosas, nem nas pregações dominicais. Eles estão velados nas entrelinhas, ocultos em detalhes, em palavras que sofreram traduções imprecisas, em contextos intencionalmente esquecidos, em histórias interpretadas sob a lente do eurocentrismo. E aqui não se trata da falsidade da Bíblia, mas do fato de que, ao longo dos séculos, ela foi lida, traduzida, copiada e moldada pelas mãos de pessoas que muitas vezes perseguiam objetivos políticos, culturais e espirituais específicos. E se essas mãos decidiram que certos nomes, referências ou visões de Deus não se encaixavam nos padrões impostos pelas novas religiões imperialistas, esses elementos foram submetidos a distorção intencional, alteração ou completo apagamento. Vamos analisar isso em mais detalhes. O Deus africano, como já mencionado, é percebido como um ser supremo, invisível, imaterial, presente em tudo simultaneamente, como uma força criativa que se manifesta através da natureza, da vida e da energia espiritual. Essa descrição não lembra o "eu sou o que sou" bíblico? Aquele nome misterioso que Deus revela a Moisés no livro do Êxodo, um nome que não limita Deus a uma forma específica, tempo ou religião, mas que expressa a existência absoluta, a presença ilimitada. E quando Deus diz, "Ninguém pode ver a minha face e viver", não é isso um reflexo da concepção africana de que o Criador é invisível, intocável e indescritível? Os povos africanos sabiam disso muito antes dos profetas bíblicos, compreendendo que a verdadeira divindade não pode ser aprisionada em imagens ou ligada a ídolos ou representações humanas. Portanto, é bastante lógico supor que o Deus africano e o Deus bíblico podem ser diferentes manifestações da mesma fonte, da mesma energia criativa, que se revela a diferentes povos em diferentes épocas. Mas por que essa conexão nunca foi apresentada sob essa luz? Por que a ligação entre a espiritualidade africana e a Bíblia parece tão distante? A resposta reside novamente no filtro distorcido daqueles que contaram essa história. Ao longo dos séculos, o cristianismo foi usado como instrumento de dominação e não de libertação. Para que o Deus europeu fosse aceito como o único e absoluto, era necessário apagar quaisquer outras formas de conexão com o divino, especialmente se essa forma viesse de um povo a ser subjugado. Foi exatamente isso que aconteceu com a espiritualidade africana. Volumes inteiros capazes de expandir radicalmente os horizontes da compreensão humana foram excluídos do cânone bíblico tradicional. Obras como o livro de Enoque, que narram sobre criaturas celestiais, dimensões espirituais e conexões cósmicas, foram consideradas perigosas demais. A razão reside em sua capacidade de revelar uma espiritualidade mais abrangente e mística, intimamente ligada ao mundo invisível, o que dificultava a manipulação por parte das instituições religiosas controladoras. Por exemplo, o livro de Enoque apresenta uma cosmovisão na qual os céus interagem diretamente com a Terra, realizando um intercâmbio contínuo entre os planos espiritual e humano. Algo que encontra um eco vibrante nas crenças de inúmeras culturas africanas que reverenciam ancestrais, orixás, voduns e loas. Uma investigação mais profunda revela que muitos personagens bíblicos tinham raízes africanas ou eram descendentes diretos de povos africanos. Moisés cresceu no Egito, berço da antiga espiritualidade africana. José ocupou uma alta posição no Egito. Jesus passou parte de sua infância nesse país.
No Apocalipse, Jesus é simbolicamente descrito com cabelos semelhantes a lã e pés como bronze aquecido em fornalha. No entanto, essa imagem foi distorcida, suavizada e europeizada ao longo dos séculos. Tal transformação foi motivada pelo fato de que o reconhecimento das verdadeiras origens poderia alterar a percepção espiritual baseada em uma única imagem imposta de Deus. Provavelmente, o aspecto mais doloroso dessa revelação é a constatação de que as tradições africanas foram demonizadas ao longo da história. O que era puro, ancestral e sagrado era frequentemente declarado diabólico apenas porque não se encaixava no novo modelo religioso importado. Como resultado, milhões de pessoas foram forçadas a rejeitar sua própria espiritualidade, sua conexão com o Criador e a buscar sentido em fontes externas, em doutrinas que, apesar de sua força, foram usadas como instrumentos de esquecimento e dominação. No entanto, no presente momento histórico, a humanidade tem a oportunidade de olhar para tudo isso com maior consciência e compreender que a Bíblia não é inimiga da espiritualidade africana, mas sim que ambas podem dialogar, unir-se e revelar uma grande verdade, se lidas com um coração puro e olhos abertos. Libertando a Bíblia das manipulações e a espiritualidade africana da condenação, pode-se chegar a uma nova compreensão de Deus, que se revelou em diferentes idiomas, sob diferentes nomes, mas sempre com o mesmo amor, o mesmo sopro de vida, a mesma essência divina. Talvez a conexão mais profunda entre a Bíblia e a fé africana ancestral resida na certeza de que o Espírito habita dentro de cada pessoa e que para sentir a presença do Criador não são necessárias estruturas externas. Basta fechar os olhos, afastar-se da agitação mundana e lembrar quem éramos, o que carregamos dentro de nós, o que nossos ancestrais sabiam antes que tudo fosse distorcido. É impossível compreender as razões da desunião espiritual dos povos africanos sem abordar uma das páginas mais trágicas da história da humanidade, o brutal processo de colonização e a escravidão. Foi nesse período sombrio que ocorreu não apenas a destruição de culturas, mas também, talvez, o crime mais terrível, o sequestro do Deus africano, da fé ancestral, da espiritualidade que conectava as pessoas diretamente com sua essência, com a terra, com os ancestrais e com o Criador. Essa ruptura não foi um acidente ou um efeito colateral, mas um plano cuidadosamente elaborado para privar um povo de suas raízes. E a cicatriz mais profunda foi infligida no invisível, na alma, no espírito, na memória sagrada. A escravização do corpo não significava a submissão automática do espírito. A estratégia colonial previa a introdução de um novo sistema religioso destinado a quebrar a vontade dos povos escravizados e reformatar sua autoconsciência espiritual. Ao longo de séculos, milhões de africanos foram violentamente separados de sua terra natal, famílias e crenças. É importante ressaltar que não se tratava de mitos primitivos como a propaganda colonial apresentava, mas de uma fé em um Deus Criador único, difundida em muitos estados africanos. No entanto, esse Deus não correspondia aos interesses dos impérios europeus. Ele não precisava de intermediários, não justificava a escravidão e não permitia a superioridade de uns sobre os outros. Consequentemente, era necessário apagá-lo da história, silenciá-lo, distorcer sua imagem, apresentando-o como uma invenção tribal atrasada. A imposição religiosa tornou-se um poderoso instrumento de colonização, usando a cruz em vez da espada, doutrinas em vez de sangue. Cada batismo forçado, cada tambor quebrado, cada ritual proibido arrancava uma parte da alma coletiva. A religião transformou-se de meio de libertação em arma de opressão. E a fé deixou de ser uma conexão para se tornar um contrato de obediência cega a uma divindade com feições europeias e voz estrangeira. Pessoas acostumadas a se comunicar com Deus através da natureza, dos sonhos e da sabedoria dos anciãos, tornaram-se dependentes de um livro escrito em uma língua desconhecida, de rituais que ignoravam seus símbolos e de líderes que não compreendiam sua dor. Isso criou um abismo espiritual entre a sua verdadeira essência e o papel imposto. A fé ancestral, original, viva e pulsante foi enterrada sob camadas de vergonha, medo e negação. É trágico que muitos ainda carreguem esse trauma, sentindo um vazio profundo e uma desunião inexplicável, como se algo faltasse em sua fé. E de fato faltam as raízes, a base, a memória espiritual apagada.
No entanto, o que foi apagado não desapareceu sem deixar vestígios. O que foi silenciado continua a existir, aguardando o momento do despertar. Na era da escravidão não foram perseguidos apenas nomes, tambores, rituais e línguas, mas a própria imagem de Deus, que sofreu uma transformação violenta. Deus deixou de ser energia, presença e movimento, transformando-se em um retrato europeu pendurado nas paredes das senzalas, com um olhar severo e um rosto austero. Um Deus que chamava os escravizados a obedecerem seus senhores, pois essa era a vontade divina. Um Deus que ignorava seus sofrimentos, um Deus que os forçava a se curvar diante daqueles que os torturavam. Essa imposição distorceu completamente a espiritualidade africana. A fé, antes comunitária, integradora e ligada ao ciclo de vida e morte, tornou-se individualista, baseada no medo, na culpa e na condenação. A experiência do divino, antes sensorial, transformou-se em teórica, moldada por sermões e dogmas. O corpo, antes sagrado, tornou-se pecaminoso. A dança, antes expressão de louvor, tornou-se escandalosa. A música, antes ponte para o divino, transformou-se em ruído mundano. Tudo foi reconfigurado para servir ao projeto de dominação. Com o estabelecimento da escravidão, iniciou-se um apagamento sistemático da espiritualidade africana, que continuou mesmo após a abolição formal da escravidão, assumindo formas mais ocultas. Os descendentes de africanos tiveram acesso restrito a instituições religiosas e seus conhecimentos foram sistematicamente desvalorizados. Até mesmo as tentativas de retornar às suas raízes espirituais esbarravam na rejeição e na condenação. Esse trauma enraizou-se profundamente em famílias, comunidades religiosas, sistemas educacionais e normas culturais, sendo transmitido de geração em geração. Apesar da repressão brutal, a espiritualidade africana resistiu, preservada em segredos transmitidos de avós para netos, em orações sussurradas no escuro, em palavras enriquecidas pelo português, nos ritmos de tamboras que soavam abafados, em símbolos habilmente bordados nas roupas e em sonhos que traziam mensagens importantes. Ela vivia nos olhos das crianças que não haviam perdido a capacidade de se maravilhar com o mundo. Sua resiliência explica-se pelo fato de que o divino não pode ser erradicado, ele encontra refúgio nos cantos mais íntimos da alma. O dia de hoje marca uma era de retorno, reencontro e redenção. É um tempo em que se pode olhar para o passado sem vergonha, medo ou culpa. A espiritualidade ancestral recebe reconhecimento como um caminho igualitário para a conexão com o divino, e as pessoas começam a perceber a riqueza contida em suas almas. Essa consciência traz libertação. E o objetivo que perseguimos juntos é o de lembrar, nomear e dar voz ao que um dia foi silenciado. Essa conversa torna-se especialmente delicada, mas ao mesmo tempo extremamente necessária, pois para compreender como a fé africana ancestral foi suprimida, é preciso considerar uma das manipulações mais insidiosas da história da humanidade, a alteração da imagem de Deus, especificamente sua cor. Antes de rejeitar essa questão como irrelevante, vale a pena refletir sobre sua profundidade. Quando um povo é privado de uma imagem divina que reflete sua própria identidade, ele perde uma parte importante de sua espiritualidade. Ao longo de milénios, os africanos interagiram com o divino sem a necessidade de imagens ou pinturas. A espiritualidade ancestral ensinava que o Criador é invisível, não tem forma ou cor definida, pois ele está presente em tudo o que existe, na natureza, no sopro do vento, nos sons do tambor e no silêncio da noite. Deus era um mistério acessível, uma presença invisível e palpável, que não tinha género masculino nem feminino, nem cor branca nem preta, mas que incluía tudo e todos simultaneamente. A representação simbólica do divino baseava-se nas características culturais e étnicas do povo, por isso, na arte e nas manifestações espirituais africanas, o sagrado assumia traços, elementos e cores africanas. Imagina o choque quando essa espiritualidade foi violentamente arrancada e substituída por imagens estranhas. De repente, o Deus que falava através dos sonhos e dos rios foi substituído por um homem branco europeu, com olhos claros, cabelos lisos e pele brilhante, que foi declarado o único Deus verdadeiro. Além disso, esse novo Deus lembrava os opressores, os colonizadores e os escravistas, como se dissesse:
O rosto do divino é semelhante ao rosto daquele que te mantém em escravidão. Se Deus se apresenta como branco, que lugar resta para a pessoa negra? Se Deus se parece com o outro, como perceber o próprio corpo, a cor da pele, os traços faciais e a cultura? Como impuros, errados e inferiores. É aí que reside a essência do problema. Não se trata apenas de arte ou estética, mas da formação da identidade espiritual. Um povo, criado desde a infância na fé em um Deus branco, subconscientemente sente sua alienação. Dele, envergonha-se de sua aparência e sente-se estrangeiro em sua própria fé. Essa dor, silenciosa e profunda, muitas vezes se mostra incurável. A implantação da imagem de uma divindade de pele branca foi sistemática e generalizada. Templos, instituições de ensino, cinema, obras literárias, pintura e edições ilustradas da Bíblia serviram como instrumentos para a imposição dessa imagem. Tal processamento visual contínuo, por séculos, fortaleceu o conceito de superioridade espiritual de uma raça sobre outras. Ao mesmo tempo, as divindades africanas eram apresentadas como entidades perigosas, demoníacas ou simplesmente como personagens do folclore. Esse sistema cuidadosamente elaborado de distorção da imagem divina visava minar a autoestima espiritual de um povo inteiro e por muito tempo ele produziu seus frutos. Milhões de pessoas de pele escura foram ensinadas a não ver seu reflexo no divino, a não se reconhecerem como portadoras da centelha divina, a esconder suas raízes, a suprimir a memória de seus ancestrais, a ter vergonha de suas danças, tradições musicais, aparência e corporalidade. Tudo isso aconteceu devido à sugestão de que o verdadeiro Deus é alguém que veio de fora, e não aquele que está originalmente presente dentro de cada um. No entanto, o que acontece quando a memória desperta nas pessoas? Quando elas começam a fazer perguntas e a buscar respostas? Quando, olhando no espelho, elas veem não apenas um reflexo, mas uma herança divina? O renascimento da identidade espiritual começa com a consciência de que o Criador não tem uma cor de pele específica, mas se manifesta em toda a diversidade de cores, incluindo as que nos são próprias. E se por séculos nos foi negado o direito de ver Deus refletido em nossos traços, chegou a hora de restaurar essa imagem dentro de nós. A libertação espiritual implica em livrar-se da representação imposta do divino, pois a verdadeira conexão com Deus surge apenas quando se sente que Ele te reconhece, que Ele se parece contigo. Não no sentido literal, físico, mas no simbólico, ancestral e espiritual. Quando uma pessoa percebe que seu corpo, cultura, cor da pele, ritmo de vida e energia são manifestações do princípio divino, profundas mudanças ocorrem em seu mundo interior. A oração readquire sentido, a fé se enche de cores e a presença divina volta a pulsar no coração. Não se engane, a restauração da imagem de Deus com traços africanos não é a criação de um novo ídolo, mas sim a descolonização do espaço sagrado. É a afirmação de que o sagrado não tem dono, é a desmistificação da mentira de que a divindade tem nacionalidade. É a cura de uma ferida profunda, infligida por séculos de manipulações espirituais. Este processo não é instantâneo, ele exige coragem, a desconstrução de conceitos enraizados e o derramamento de lágrimas, pois muito do que foi aprendido terá que ser ressignificado. Mas vale a pena. Pois no momento em que uma pessoa redescobre um Deus que fala sua língua espiritual, que caminha ao lado de seus ancestrais, que entende o ritmo de seus tambores e compartilha sua dor, ela se redescobre. Era exatamente isso que os colonizadores queriam evitar, que o povo africano reconhecesse sua essência divina, sua marca do Criador e sua capacidade de libertação através do reconhecimento de si mesmo como imagem viva de Deus. Por isso, em vez de nos questionarmos sobre a cor de Deus, talvez seja mais importante perguntar: por que nos ensinaram que Ele não poderia ter a nossa cor? O que tentaram nos esconder? E o que podemos resgatar agora que a verdade nos foi revelada? A verdade é uma bússola que aponta o caminho de volta para casa, para as origens da espiritualidade, onde a compreensão adormecida do Criador na alma desperta com nova força. Uma revelação tão profunda que causa um tremor nos corações de muitos. O Deus africano nunca foi estranho aos seus filhos, aos ancestrais que partiram para o outro mundo.
Na espiritualidade africana original, Deus não era uma entidade distante e inacessível, sentada em um trono celestial cercada por anjos austeros. Ele era onipresente, habitava no sopro dos avós, no olhar amoroso das mães, no passo firme dos pais, nos sábios conselhos dos anciãos. O divino se manifestava através do clã, através dos laços de sangue. Para os africanos, a ancestralidade era uma extensão visível da presença de Deus na Terra. Essa visão sagrada muda toda a cosmovisão. Enquanto as doutrinas ocidentais frequentemente fragmentam a espiritualidade, opondo Deus à humanidade e vendo a morte como um fim definitivo, a espiritualidade africana vê o mundo como um fluxo contínuo. Tudo está interligado, tudo flui em um ciclo. O nascimento não é um começo e a morte não é um fim. A alma transcende o tempo e o espaço, e a fé não é apenas uma crença cega, mas uma experiência vivida, uma herança transmitida de geração em geração. A espiritualidade africana afirma que o Criador é eterno e tudo o que dele procede também carrega o selo da eternidade, incluindo aqueles que viveram antes de nós. Os ancestrais eram reverenciados não como deuses, como muitos erroneamente acreditam, mas como guias vivos da espiritualidade. Eles eram uma ponte entre o mundo humano e o princípio divino. Ao se dirigir aos ancestrais, a pessoa não adorava um ídolo do passado, mas reconhecia que sua fé tinha raízes profundas. Era a consciência de que cada passo no presente carregava o eco dos passos dados no passado. Era uma espiritualidade enraizada na história do clã, uma fé com um passado rico. E, o mais importante, era um Deus que falava através da continuidade da vida. A morte de um membro da família era percebida não apenas como uma perda, mas como uma transição para outro estado. Era um retorno ao reino espiritual, onde o ancestral se tornava um guardião, um conselheiro, uma presença invisível. Essa presença era sentida no silêncio das noites, no sussurro das orações, nos sonhos premonitórios, nos insights repentinos. O povo africano sabia e sabe que o espírito é imortal, que os que partiram continuam a agir, guiar, amar. Pois Deus é o Deus dos vivos e daqueles que transitaram para o outro mundo. Não há separação, há comunicação. Essa fé viva, enraizada na ancestralidade, proporciona um senso de pertencimento espiritual que nenhuma religião institucionalizada pode oferecer. É uma fé que não exige que a pessoa se torne outra. Ela começa com quem você é, sua cor de pele, sua voz, sua linhagem, sua terra, seus costumes, seu sangue. É uma fé que diz que você não está sozinho. Você é a continuidade daqueles que vieram antes de você. E, além disso, você carrega o DNA espiritual do Criador que viveu em seus ancestrais. Quando uma pessoa vive essa fé conscientemente, tudo se transforma. As orações deixam de ser súplicas desesperadas dirigidas ao céu e se tornam conversas íntimas com aqueles que caminham ao lado, mesmo que não sejam visíveis. A espiritualidade se torna real, cotidiana, palpável. Ela não se limita a rituais dominicais ou paredes de templos. Ela vive no aroma do incenso, na comida preparada com reverência, no ritmo do tambor que ecoa no coração, no respeito aos mais velhos, na gratidão silenciosa por um novo dia. É uma fé que não separa o sagrado do mundano. Tudo é espiritual. Tudo é vida. Tudo é Deus. A fé ancestral, enraizada nas profundezas dos séculos, causa apreensão nos sistemas religiosos ocidentais, pois não precisa de intermediários ou controle institucional. Ela é transmitida de geração em geração, de coração a coração, permanecendo livre, autêntica e profundamente pessoal. Os ancestrais não se tornam apenas parte da história, mas raízes vivas da árvore espiritual, sem as quais o crescimento é impossível. A era colonial tentou cortar essas raízes, apresentando a veneração dos ancestrais como pecado, a comunicação com eles como feitiçaria maligna e a sensação de sua presença como uma ilusão. Muitos acreditaram nisso, ignorando sinais, sonhos e vozes interiores, desconectando-se de suas origens, como folhas arrancadas de uma árvore e levadas pelo vento. Assim surgiu um povo que perdeu o chão sob os pés, privado de história e herança espiritual. No entanto, atualmente, um renascimento está acontecendo. O sopro da memória espiritual permeia a consciência, fazendo com que as pessoas voltem a ouvir, sentir e recordar.
Elas lembram suas raízes, sua origem, percebendo que a espiritualidade não começou com livros estrangeiros, mas com a sabedoria dos ancestrais. Elas percebem que seus ancestrais oraram, acreditaram e cantaram para Deus, e que elas mesmas são a continuidade dessa tradição, a resposta às suas orações. A reconexão com a espiritualidade ancestral não é um passo para trás, mas uma evolução consciente, a restauração da ponte entre passado e presente, a honra à sua essência, e o reconhecimento da presença de Deus em tudo o que as trouxe até aqui. É a afirmação: eu não esqueci. Eu sou parte de algo maior. A questão surge: você já sentiu a presença de seus ancestrais em momentos difíceis ou importantes da vida? Já viu entes queridos falecidos em sonhos, sentindo que não era apenas uma lembrança? Já sentiu uma fé vinda de longe, mesmo sem compreender suas origens? À medida que nos aprofundamos nessa reconexão espiritual, é necessário dissipar o equívoco imposto pela colonização, a representação das religiões africanas como politeístas, confusas e desprovidas de estrutura teológica. Essa imagem foi criada e reforçada por aqueles que buscavam desacreditar a fé ancestral do povo africano. No entanto, ao retornar às raízes, ouvindo com respeito as tradições orais, rituais, cantitaicos, cânticos e ensinamentos dos anciãos, pode-se descobrir uma verdade profunda. As religiões africanas sempre reconheceram a existência de um único Deus supremo, criador de tudo o que existe. Este era um monoteísmo autêntico, revestido de uma forma cultural diferente, vivo e flexível, conectado ao cosmos, à natureza e à experiência humana direta do divino, em contraste com o monoteísmo rígido e institucionalizado das religiões abraâmicas. Em várias tradições africanas, há uma compreensão clara de que existe um Deus que transcende tudo e que todas as outras forças e entidades espirituais são meras manifestações parciais desse Criador, sem ocupar seu lugar. Nas complexidades das buscas espirituais, frequentemente surgem mal-entendidos, especialmente quando se trata da percepção das tradições religiosas africanas. Observadores europeus, ao se depararem com a diversidade de orixás, voduns e loas, apressaram-se em rotular como politeísmo, sem se darem ao trabalho de compreender a essência profunda dessas crenças. No entanto, em uma análise mais atenta, torna-se evidente que essas entidades não são divindades separadas, mas sim manifestações funcionais de uma única vontade divina, personificando diversos aspectos do Criador: justiça, fertilidade, sabedoria, entre outros. Uma analogia pode ser feita com anjos e arcanjos nas tradições judaica e cristã, mensageiros e executores da vontade celestial, guardiões espirituais. A diferença reside apenas no contexto cultural de interação com essas entidades. O monoteísmo europeu, centrado em torno do templo e de intermediários humanos, contrasta com a espiritualidade africana, que permite uma conexão sensível e direta com o mundo invisível através de cânticos, danças, sonhos, símbolos e elementos da natureza. Orixás e outras entidades semelhantes são reverenciados como pontes para o divino e não como seus substitutos. O verdadeiro Deus, o Altíssimo, é frequentemente tão sagrado e elevado que seu nome raramente é pronunciado em voz alta. Sua presença é sentida no silêncio, nos gestos, nos sinais de respeito. É uma abordagem profundamente monoteísta, permeada pelo colorido, ritmos e cosmovisão africanos. Ao estudar a cosmovisão do povo Yorubá, vemos que Olodumare é reconhecido como o Criador Supremo de tudo o que existe. Nenhum orixá está acima dele. Oferendas não são feitas diretamente a Olodumare, pois ele está além da forma e do tempo, sendo pura essência. De forma semelhante, os povos bantu e zambianos reverenciam Pungu como o Deus que concede o sopro da vida e governa o universo. Tudo começa e termina com ele. Este padrão se repete em outros povos africanos. Sempre há um Deus central, uma fonte divina absoluta, que governa todo o universo. É interessante notar que mesmo no monoteísmo judaico, que fundamenta o judaísmo e o cristianismo, apesar da afirmação de um único Deus, as escrituras abundam em menções a seres espirituais que ajudam, executam, revelam e intercedem. Anjos, querubins, serafins, arcanjos, esses mensageiros celestiais desempenham funções específicas.
Não nos lembra isso o princípio espiritual de divindades funcionais nas religiões africanas? A diferença aparentemente reside no fato de que a imaginação ocidental embranqueceu essas criaturas, deu-lhes nomes estrangeiros, institucionalizou cultos e transformou a conexão direta com o mundo invisível em rituais rígidos. A era colonial desacreditou a forma africana de venerar o sagrado, rotulando-a de idolatria, paganismo e feitiçaria. No entanto, manifestações análogas em sua própria cultura, anjos, santos, mártires, não foram submetidas ao mesmo julgamento. A espiritualidade africana foi declarada heresia apenas porque não dependia de estruturas coloniais e intermediários autorizados. Ela era muito livre, muito espiritual, muito viva, o que representava uma ameaça para o sistema que buscava controle, obediência e submissão espiritual. Imagina o impacto que isso teve na alma de um povo. Crescer ouvindo que sua fé era errada, suas orações inválidas, seus rituais pecaminosos e seus ancestrais amaldiçoados. Crescer sem saber que sua fé sempre foi profundamente monoteísta, mas expressa em outra linguagem. Isso gera vergonha, supressão e desunião. Muitos ainda temem se reconectar com suas raízes espirituais, temendo que tudo o que veio da África seja amaldiçoado, incluindo o Deus africano. Mas vivemos em um tempo de despertar, onde o conhecimento recupera sua força, onde pontes espirituais são restauradas. E uma das verdades mais libertadoras desta era é a consciência de que as religiões africanas não contradizem a ideia de um único Deus. Ao contrário do que se pensa, os adeptos da espiritualidade africana não buscam refutar a existência de um único Deus. Pelo contrário, eles afirmam sua presença desde o princípio, expressando sua fé através dos ritmos dos tambores, da dança, das sensações corporais e da própria vida. Para eles, Deus é palpável, sua voz é ouvida no sussurro do vento, sua presença se manifesta nas águas. Ele se revela no silêncio da terra, no calor da chama e no aroma da floresta. Este Deus não se limita às páginas dos livros sagrados, embora neles também se possam encontrar suas revelações. Ele não está confinado às paredes dos templos, embora possa habitar em qualquer espaço preenchido pela fé. Este Deus vive dentro de cada pessoa. Ele está presente em cada passo, em cada história vivida. Mais do que isso, ele se manifesta na forma como os ancestrais o reverenciavam com respeito, consciência, amor e blagogoveniam pela natureza e pela vida. O retorno a essa verdade primordial não implica na rejeição de outras crenças. Pelo contrário, é uma expansão dos horizontes da percepção do divino, o reconhecimento de que o sagrado se manifesta em uma multiplicidade de formas, mantendo uma essência única. Isso significa compreender que o Criador africano não é uma criação de nenhuma cultura específica. Ele sempre existiu e simplesmente diferentes histórias foram contadas sobre ele. Mas ele permanece inalterado, a fonte, o princípio, o invisível, o atemporal e o abrangente. Quando essa verdade começa a pulsar nos corações, surge uma pergunta pertinente: como se reconectar com o Deus primordial? Como restaurar uma conexão que foi interrompida, suprimida e distorcida ao longo de muitos séculos? A resposta reside em cada pessoa, assim como na herança dos ancestrais. Ela está nas sementes que plantaram, nos caminhos que ainda ecoam nos ossos, nos símbolos que permanecem vivos, mesmo soterrados sob as camadas do tempo. Restaurar a conexão com o Deus primordial é um ato de coragem, consciência e cura. Não é apenas mudar de uma religião para outra ou abandonar tudo o que era conhecido anteriormente. É um processo mais profundo, um retorno espiritual às origens, um alinhamento com a verdade ancestral que sempre esteve presente, mas foi suprimida pelo medo, pela colonização e pela ignorância sistemática. É como a limpeza de um espelho coberto de poeira. A imagem procurada já está presente, só precisa ser revelada. A manifestação começa com um desejo simples, mas poderoso, de recordar. Recordar quem se é, que não se nasceu desconectado de suas raízes, que sua alma tem uma ligação com os ancestrais, que sua espiritualidade tem cor, história e força. Antes do surgimento de livros, templos e dogmas, a vida espiritual já pulsava em solo africano. Homens e mulheres ouviam o sagrado com o coração, sabendo que Deus habita no vento, no fogo, na água, no ventre da mãe e nas profundezas da terra.
Restaurar essa sabedoria ancestral não significa negar a fé com a qual se viveu até agora. Significa complementá-la, expandi-la e abrir os olhos para o que estava oculto. Significa compreender que a verdade espiritual não se limita a uma única forma. Deus se revelou de maneiras diferentes a povos diversos que falam línguas distintas. A revelação recebida pelos ancestrais é tão legítima quanto qualquer outra. A diferença é que ela foi apagada violentamente. Agora chegou a hora de restaurá-lo. Como fazer isso? Primeiro, ouvindo. Ouvindo os anciãos, os contadores de histórias, os tambores, os sonhos, o próprio corpo que guarda memórias espirituais ancestrais. Em seguida, estudando as cosmovisões africanas, os mitos que narram profundas verdades espirituais, os nomes sagrados do Criador em cada cultura e os princípios éticos e espirituais que governam essas tradições, é preciso nutrir-se espiritualmente com aquilo que foi negado. Depois, aplicar o conhecimento na prática. Não faz sentido apenas saber, sem viver de acordo com esse conhecimento. A espiritualidade ancestral é uma experiência que não se limita à doutrina. Ela se manifesta na forma como a pessoa se relaciona com a natureza, como respeita os ciclos da vida, como honra os ancestrais, como vive em comunidade, como cuida do seu corpo e de suas palavras. Ela está presente nos rituais, mas também no cotidiano, no café feito com intenção, na vela acesa em silêncio, no banho de ervas, na canção entoada com gratidão, na saudação ao sol nascente. A reconexão com o Deus primordial não é apenas uma jornada espiritual, mas também um profundo processo de regeneração emocional. Ao embarcar nesse caminho, a pessoa inevitavelmente se depara com noções estabelecidas de bem e mal, do sagrado e do profano, de luz e escuridão. Começa a discernir onde está a voz da sabedoria divina e onde ecoam as manipulações coloniais, o que por vezes causa experiências dolorosas, confusão e até choque. Mas é justamente essa libertação, essa iluminação, essa paz que chega quando a alma reconhece a verdade, quando ouve os ecos da verdade. E quanto mais profundo o mergulho nessa salvação espiritual, mais clara a percepção de que aquilo que parecia distante e inatingível sempre esteve dentro. O Deus primordial nunca se afastou, foi a humanidade que se distanciou dele. Mas agora, passo a passo, ocorre o retorno às suas raízes, ao seu centro, à presença viva do Criador, que se manifesta com especial força, beleza e plenitude nas tradições africanas. E o mais surpreendente nesse processo é seu caráter coletivo. Em diferentes cantos do mundo, pessoas negras, descendentes da diáspora africana, sentem esse chamado. Elas se desfazem das correntes da culpa e do medo, resgatam o esquecido, reúnem-se e restauram seus altares internos. Elas invocam novamente o nome de Deus que lhes foi tirado, retomam as danças e as orações, enraizando-se na terra e cantando a verdade que suas almas sempre guardaram. A sabedoria antiga ensina que o caminho espiritual não é uma linha reta, mas um movimento cíclico. É um retorno, uma rotação, uma dança. Aquilo que parecia perdido é reencontrado, aquilo que foi enterrado floresce, pois o Criador africano é cíclico. Seu movimento é um sopro, não exigindo, mas convidando, despertando. É exatamente isso que está acontecendo agora. Não é por acaso que esse chamado encontra eco, é um chamado à restauração, que implica um olhar respeitoso para o passado. Não com nostalgia, mas com a compreensão de que o futuro só é possível com raízes fortes. Olhar para trás não significa retroceder, significa alinhar-se, harmonizar a alma com seu propósito, perceber que nenhum templo pode ser construído sobre pilares destruídos. É preciso restaurar, reconstruir, reconectar-se. E esse processo começa dentro de cada pessoa. Para isso não é necessária a afiliação a qualquer organização ou permissão externa. O Criador africano sempre se dirigiu diretamente aos corações de seus filhos e continua a fazê-lo. Basta silenciar o ruído do medo e da vergonha e ouvir a voz dos ancestrais vibrando no peito. Ao ouvir, a pessoa recorda e ao recordar, retorna. E ao retornar, nunca mais se sentirá sozinha.